O texto da Palavra de Deus que estaremos analisando nesse momento é no livro de Colossenses, capítulo 3, versos de 8 a 17. Colossenses 3, de 8 a 17. A palavra que habita, o título da mensagem, a palavra que habita. Colossenses 3, 8 diz assim: Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus efeitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos como eleitos de Deus, santos amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Deus habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com ação de graça no vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vamos orar. Senhor, que a Tua palavra nessa noite possa nos falar aos corações, possa nos admoestar, nos corrigir e nos mostrar, ó Deus, aquilo que é necessário para que nós possamos viver dentro da Tua vontade. Ajuda-nos a fazer aquilo que Te agrada e não ao nosso coração, ó Deus. Que possamos crescer na graça e no Teu entendimento para melhor poder Te servir. É em nome de Cristo que eu oro agradecido. Amém. A palavra que habita. Então, no livro de Colossenses, o apóstolo Paulo está escrevendo a palavra de Deus utilizando vários imperativos. Nós vamos ver que esses imperativos têm o caráter de mando, de autoridade, ou de exprimir uma ordem que se impõe sem discussão, porque vem da palavra de Deus. Como, por exemplo, a palavra de Deus usa palavras como ide, fazei, comprai. Aqui nesses versículos nós vemos, no versículo 8, imperativo, despojai-vos. Versículo 9, não mintais. Versículo 12, revesti-vos. Versículo 13, suportando-vos, perdoando-vos. De novo, no versículo 14, revesti-vos. Depois fala no versículo 16, ensinando-vos, admoestando-vos. E se fizerdes, fazei. Então são imperativos. Então nós não podemos fazer nada por nós, irmãos. Mas nós podemos deixar que o nosso maravilhoso Salvador, com seu poder ilimitado, através do Espírito que habita em nossos corações, que ele viva através das nossas vidas, de modo que quando os outros olharem para nós, vejam não o Davi, mas vejam Jesus Cristo. Por quê? Porque os nossos atos são atos que nos identificam com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque através da palavra do Senhor, ele habita através da nossa vida. Então, se nós estivermos cheios da palavra de Deus, até o transbordamento, nós seremos uma bênção para a vida das pessoas, seja as pessoas salvas em Cristo, seja as pessoas incrédulas. Então, o estudo diário, a memorização das Escrituras, são fundamentais, são de importância relevante para fortalecer espiritualmente o salvo em Cristo Jesus. E se nós quisermos sermos capazes de ensinar os outros, de ajudar os outros, nós precisamos abundar o conhecimento da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos instrui. A confusão de pensamentos, a preocupação, os atos indignos, eles serão dissipados da nossa mente, do nosso coração, pela influência da palavra de Deus. Nós demonstraremos uma tranquilidade, uma serenidade, e a santidade bendita de Cristo será refletida através da nossa vida. Por quê? Porque nós vamos evidenciar com as nossas atitudes aquilo que realmente a palavra de Deus tem feito diariamente
em nossas vidas. As nossas vidas serão vidas de louvor e glória ao nosso Senhor e Salvador. Então, nós vamos ver rapidamente as consequências da vida de um crente que aplica a palavra de Deus na sua vida, que permite que a palavra de Deus habite na sua vida de forma plena. A primeira virtude desse crente, consequência que nós vamos ver, é que a velha natureza não terá domínio sobre nós. Versículos de 8 a 11. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus efeitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, livre, servo, mas Cristo é tudo em todos. Então, irmãos, a natureza velha não terá domínio sobre nós. Versículo 5, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Então o nosso falar, o nosso andar por esse mundo não será mais carregado desses pecados que outrora nós praticávamos. As palavras, as expressões que nós estaremos utilizando sairão de mentes renovadas pela palavra de Deus. As nossas bocas proferirão aquilo que está dentro do nosso coração, que está cheio da palavra de Deus. Então, as palavras serão impactantes na vida das pessoas que olham para nós. Por quê? Porque o controle sobre aquilo que nós falamos não depende de nós, mas do Espírito Santo de Deus, que nos despoja dia a dia através da sua palavra da velha natureza. A palavra de Deus habitando em nós, ela terá controle sobre o pecado. Não que nós não vamos pecar, irmãos, não é isso, mas ela terá o controle. Por quê? Porque o Espírito de Deus, quando nós formos tentados, ele vai nos ajudar através da sua palavra a praticarmos os atos da nova criatura, nos despojando daquilo que é a velha criatura, mas para isso o Espírito plenamente precisa habitar em nós. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós meditamos, nós nos enchemos daquilo que nós estamos vazio, que é o espiritual, e nos esvaziamos daquilo que estamos cheios, que é o carnal. E isso precisa acontecer dia a dia na vida do cristão. Versículo 9, não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus efeitos. E o versículo 10, e vos revestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então nós precisamos demonstrar isso da nossa natureza, que nós estamos despojados do nosso eu, estamos dentro da conversão que tivemos em Cristo Jesus, identificados com aquele que nos salvou, e as nossas atitudes serão da nova natureza, porque nós estamos revestidos da nova natureza. As atitudes do passado ficam longe, porque estamos vestidos do novo. Segundo Coríntios 3,18 diz, mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como o espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na imagem como pelo Espírito do Senhor. Então nós temos, irmãos, a liberdade de escolher se andamos na carne ou fazemos a nossa vida andar pelo Espírito. O crente, no seu caráter, ele vai demonstrar as verdades da palavra de Deus. Por quê? Porque ele tem que refletir o novo. E o novo é a nova vida em Cristo. E isso, dia a dia, pela palavra de Deus, nós podemos ver Jesus Cristo na sua palavra. E a partir disso, moldar o nosso comportamento, os nossos pensamentos. Não poderá ser visto no crente o que nós lemos ali no versículo 5 e no versículo 8. Ira, maledicência, cólera, palavras torpes, mentira, porque nós estaremos despido, ou seja, ficou mortificado na nossa carne essas atitudes. E em Cristo, irmãos, versículo 11, não há distinção para grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, servo ou livre. Por quê? Porque em Cristo é tudo
em todos. Cristo é um em todos. Então, aquele que anda conforme a palavra do Senhor, ele vai se identificar com o Senhor. E ali fala que não há distinção para Deus. Seja livre, seja servo, seja judeu, seja cita escravo, né? Seja grego. O amor de Cristo torna os homens iguais. E as atitudes do salvo em Cristo, elas precisam ter o padrão da palavra de Deus nos crentes. Os crentes precisam ser conhecidos pelo padrão da palavra de Deus, que é o quê? Refletir a imagem e semelhança de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas para isso, a velha natureza não pode ter domínio sobre nós. Então, a consequência daquele que medita, que permite que a palavra de Deus habite na sua vida, é que o domínio do velho não terá mais poder. Segundo, a inteligência natural não terá mais domínio sobre o crente. Versículos 12 a 14. Revesti-vos, pois, eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também fazei vós. Então, como eleitos em Cristo, irmãos, nós temos a virtude de nos relacionarmos uns com os outros. Por quê? Porque o amor de Cristo habita em nós. Então, a aplicação da palavra de Deus na nossa conduta fará que o nosso caráter seja demonstrado o caráter de Cristo. Nós vamos amar uns aos outros, porque a nossa inteligência não vai nos guiar, mas nós vamos depender do Espírito que, através da palavra de Deus, vai nos orientar para que nós possamos nos relacionar. Então, aqueles irmãos que, porventura, têm problemas no relacionamento, é porque não estão aplicando a palavra de Deus em sua vida, estão no domínio da sua inteligência, porque se eu aplico a palavra de Deus na minha vida, eu vou manifestar os frutos de Gálatas 5:22, que é o quê? Amor, paz, longanimidade, benignidade, humildade, mansidão. E isso no relacionamento com os irmãos eu vou demonstrar. Então é fundamental, como eleito, como santo em Cristo Jesus, eu demonstrar essas virtudes na comunhão. Porque com essas virtudes a comunhão vai crescer, o entendimento no relacionamento vai crescer, porque somos todos iguais no Senhor. E nós devemos ter esse mesmo pensamento. Então a nova identidade do salvo vai tomando forma à medida que ele vai conhecendo melhor a Cristo, a imagem do Deus invisível, daquele que em todos nós habita. Como? Através da palavra do Senhor. A sabedoria e o conhecimento que estão aqui na palavra de Deus serão revelados dia a dia na comunhão com aquele que busca na palavra do Senhor orientação. Colossenses 1,15 diz assim, Colossenses 1,15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Versículo 3 do capítulo 2, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, a sabedoria de Deus está na palavra do Senhor, e o crente sábio vai buscar essa sabedoria para que habite na sua vida, para que possa manifestar no relacionamento, seja com irmãos em Cristo, seja com incrédulos. 1 Pedro 1, 15 e 16. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede também vós santos, da mesma maneira, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Pedro aqui está se referindo a Levíticos 27, que Deus dizia ao povo de Israel, sede santos, porque eu, o vosso Deus, sou santo. E a mesma santidade que Deus demonstrou ao seu povo quando tratava com o povo de Israel, ele demonstra hoje na sua palavra, tratando com os crentes. E essa é a santidade que nós devemos refletir. Então, a velha natureza e a inteligência natural não terão domínio sobre nós se nós nos submetermos à palavra do Senhor. E por último, terceira consequência daquele que permite que a palavra de Deus habite em sua vida, a paz de Cristo nos dominará. Versículos 15 a 17. E a paz de Deus, para a qual foste chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos.
a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com a graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Então aquela paz de Cristo vai estar em nós, porque ele nos concede quando nós unimos a ele lá na salvação e quando nós meditamos dia a dia na sua palavra. João 14, 27, deixe-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então a palavra de Deus que habita no salvo, ela deve exercer essa função transformadora ao ponto de nos dar a paz. Nós habitados, irmãos, pelo Espírito de Deus, com a orientação da palavra do Senhor, mesmo em situações difíceis, nós seremos gratos ao Senhor. Nós não nos estribaremos nos nossos próprios entendimentos, perdendo a paz interior. Por quê? Porque a paz de Cristo vai dominar sobre nossas vidas. Então, a palavra de Cristo, ela deve habitar ricamente, abundantemente no cristão, sendo ela a forma que nos instrui para que nós também possamos instruir e aconselhar uns aos outros com sabedoria verdadeira e louvar a Deus em ação de graça. Então a sabedoria que nós temos para instruir os outros vem da palavra de Deus. Então como tu, crente, vai instruir alguém em momentos de dificuldades ou aflições sem paz? Porque no mundo as pessoas não têm paz. Em meio ao coronavírus, aos problemas que estamos passando, quantas pessoas desesperançosas estão aí? E nós, com a palavra de Deus, podemos orientar, podemos acalentar a vida dessas pessoas. Mas para isso, eu preciso ter vivido diariamente a palavra de Deus, para que eu possa ser esse instrumento de Deus na vida, seja de um incrédulo ou até na vida de muitos irmãos que estão estribados. Eu tenho falado com alguns irmãos e alguns estão estribados em seus entendimentos, porque não abrem a palavra de Deus, não leem, não meditam, não buscam forças necessárias, o entendimento, a sabedoria para suportar, para entender tudo isso que está acontecendo. É a vontade de Deus, nós sabemos, mas para isso nós precisamos descansar na paz da palavra de Deus e entendermos que Deus está no controle dessas situações. E aí nós seremos gratos. Será característica do crente, além de ser grato pela salvação, uma característica marcante, grato por tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Mesmo que nós muitas vezes venhamos a tratar com crentes que estão desinteressados em ouvir até o nosso conselho, mas para isso nós precisamos estar firmados na palavra de Deus. Colossenses 4:6 diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Como que eu vou fazer isso? Quando a palavra de Deus habita abundantemente na minha vida. É a única forma, irmãos, que a minha palavra possa ser uma palavra que convém a alguém, porque ela é temperada com sal. Ela vem de Deus e é por isso que eu posso ser um instrumento, porque eu tenho não a minha sabedoria, mas a sabedoria de Deus. Então, em nosso viver, que nós possamos refletir Jesus Cristo, que sabe de todas as nossas deficiências, mas o nosso viver no Senhor, ele não é um viver de regras, não é um viver obrigatório, mesmo que eu tenha dito lá no início que está no imperativo, mas nós devemos, com a inteireza de coração, saber que aquilo que está no imperativo é porque é o melhor para a nossa vida, né? Nós não vamos nos submeter a normas, não, nós vamos submeter a palavra de Deus, e se está ali escrito de forma imperativa, é porque Deus quer que nós sigamos dessa forma, porque é o melhor para a nossa vida, não é uma imposição. Então, para o crente deve ser agradável aplicar a palavra de Deus em sua vida. Então, o senhorio de Jesus Cristo vai se expressar na minha vida, não só na minha conduta, mas nas minhas atitudes, no meu falar, refletindo conscientemente a verdade de Cristo. Por quê? Porque eu sei na palavra do Senhor o que Ele quer de melhor para a minha vida, e eu vou demonstrar a vontade de Deus na minha vida e não a minha vontade.
no meu relacionamento, seja com irmãos em Cristo, seja com incrédulos. Gálatas 5:18 diz: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então Cristo, através de sua palavra, é a única orientação e é a única suficiência para a vida do salvo, viver no presente tempo sendo uma bênção. Conta-se uma história de uma viúva de um grande compositor chamado Schumann. Sempre que ela ia tocar em público alguma música de seu falecido marido, ela lia antes muitas cartas de amor que ele havia dedicado a ela, ele havia escrito antes de falecer, e ela lia por um bom tempo aquelas cartas antes de fazer a apresentação musical. Assim, ela se achava inspirada e dizia que a própria vida do falecido marido, refletida naquelas cartas, parecia enchê-la de prazer, possuí-la ao ponto de tornar ela mais capaz de interpretar as músicas do seu marido, aquele público que desejava ouvir. Então, irmãos, se nós, em Cristo, recebermos as palavras de amor do Senhor através da leitura do devocional diário, nós com certeza nos sentiremos motivados, revestidos, movidos, cheios do Espírito, não por emoção, mas cheios do Espírito, e teremos a coragem, a força necessária para combater o mal e para que a vontade de Deus possa prevalecer na minha e na tua vida. Cheios da palavra de Deus, viveremos de tal forma que interpretaremos dia a dia no nosso caminhar por esse mundo os passos de Jesus Cristo. Nós mostraremos ao mundo que nós já vencemos o maligno. Por quê? Porque nós caminhamos nas pisadas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós, abrindo a sua palavra, vemos a forma como devemos nos conduzir nesse mundo. Então mostraremos atitudes, ações, palavras dignas de um salvo em Cristo Jesus. Como salvo em Cristo, nós precisamos permitir, irmãos, que a palavra de Deus habite ricamente em mim e em ti. Tens feito isso como salvo em Cristo Jesus? Tens permitido isso, que Cristo possa crescer na tua vida e que o teu eu possa diminuir? Alguém escreveu: palavra que reflete a Cristo, santificando a mim, e dá a seus filhos todos ciência que é sem fim. Então, que possa ser o desejo, irmãos, na nossa vida como crentes, o crescimento ou o reavivamento da tua vida cristã dia a dia, através da palavra de Deus. E, consequentemente, nós teremos uma igreja mais forte, nós produziremos impacto com o nosso testemunho individual e o nosso testemunho como igreja. Por quê? Porque a meditação diária, o estudo sistemático da palavra de Deus vai me impulsionar a ser esse Davi, a ser esse Pedro, João, mais parecido com Cristo Jesus. Assim, a paz de Cristo vai dominar o meu entendimento, independente das circunstâncias que possam sobrevir na minha, na tua vida. Esteja firmado na palavra de Deus. E se aquele que nos assiste ainda não tenha Jesus Cristo como Salvador, o convite é para que possa aplicar a palavra de Deus na tua vida, para que a palavra de Deus venha habitar no teu ser, que ela possa transformar a tua mente, teu entendimento, o teu coração, para que essa natureza pecaminosa que ainda tu vives e a inteligência natural que te domina, a inteligência humana, possa ser substituída pelo Espírito de Deus, que vai te revestir de poder para que tu tenha uma vida que possa agradar a Deus. O meu apelo é para que tu possa reconhecer Jesus Cristo como Salvador, possa abandonar
essa vida sem sentido. Que a palavra de Deus possa falar ao teu coração. Nos procure pela internet, nos procure pelo telefone, nos procure pelos meios sociais e nós te mostraremos como tu pode realmente permitir que essa palavra transforme a tua vida. Ela é viva e eficaz, penetrante como uma espada de 2 gumes. Ela dá discernimento do teu entendimento para que tu possa reconhecer Jesus Cristo como Salvador. Mas para isso, parte de ti é esse passo de procurar a salvação em Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar a palavra e que faça a morada em cada coração. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, que ela possa ser, ó Deus, a minha meditação dia a dia, que eu não passe um dia, ó Deus, sem abrir, sem meditar, sem entender, sem aplicar, para que eu possa ter a sabedoria necessária, a prudência necessária para me conduzir nesse mundo, de forma a poder glorificar o teu santo nome, ó Deus, aguardando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vivendo uma vida que te agrada, que faça a tua vontade e não a minha. Fala a cada coração, transforme mentes pelo poder da tua palavra. É em nome de Cristo que eu oro agradecido. Amém.